Todo o versículo, o capítulo 2, ele fala ali, então, desse cerco de Jerusalém, que veio as pessoas e cercaram a cidade, depois eles foram levados cativos para a Babilônia, e havia fome naquele lugar, e muita ruína. E daí, aqui no capítulo 13, Jeremias começa a falar com tristeza, tudo aquilo que estava acontecendo, quando eles viram que Deus estava irado, que Deus estava agindo com furor, com a vara dele, que Deus tinha feito ele andar em trevas e não na luz, não só ele, mas o povo, Então ele via que Deus havia virado a mão todo dia, Deus não estava olhando para aquele povo, que Deus tinha edificado contra Jeremias e cercado de fel, coisa amarga, uma vida amarga, de muito trabalho, Fez ele se assentar em lugares escuros, tenebrosos, como que se fossem as pessoas que estavam mortas, não tinha alegria. Ainda que ele clamasse e gritasse, ele falar que Deus não ouvia a oração dele. Aí diz que Deus circunvalou os caminhos dele com pedra lavada, fez dele como um urso na emboscada, como um leão dos esconderijos. Então deixou ele em pedaços, assolados. Aí diz aqui no versículo 14 que ele foi feito um objeto de escárnio para o povo dele, zombaria, para o povo, e tinha se tornado a canção do povo todo dia. Hoje nós vemos que isso tem acontecido com o povo de Deus também, tem sido objeto de zombaria, as pessoas dizem: cadê o teu Deus? Quando a gente ouve falar isso hoje, e mais, cada dia mais, as coisas estão acontecendo para zombar de Deus. Daí ele continua dizendo que Deus fartou, colocou muitas amarguras na vida de Jeremias, afastou a paz da alma dele, ele até esqueceu do bem. Então Jeremias estava passando uma situação muito difícil. Jeremias era um profeta que foi muito usado por Deus, e desde quando ele era bem jovenzinho, Deus já tinha chamado ele para esse ministério de profeta. Até Deus pediu para que ele não se casasse, não tivesse uma esposa e família, mas ele permaneceu na presença, servindo a Deus conforme Deus quis, Então ele dizia: já apareceu a minha força, como também a minha esperança. E assim nós vemos muitos dos nossos irmãos em Cristo Jesus que já estão cansados das dificuldades, já estão sem esperança, Então, já tinha perecido, mas ele diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Ele começou a clamar a Deus, para que Deus se lembrasse dele, do pranto, das amarguras, das aflições que estava passando. Era como se Deus tivesse fechado os ouvidos para não ouvir, Mas aqui ele clamou. E no versículo 20 diz que a minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim, diz ele. Porque ele começou a lembrar das coisas passadas, de como Deus agia, de como Deus era bondoso, A misericórdia de Deus alcançava o povo. Só que isso tudo que estava acontecendo aqui foi por causa do pecado do povo, que não era confessado, não havia arrependimento, e Deus começou a apertar o povo, a cercar Jerusalém. E Jeremias disse: disso me recordarei, Por isso eu tenho esperança. Então não importa
vai orar e a palavra, a oração parece que não vai subir, não vai passar no teto. Às vezes não vai chegar dentro do teto. E Deus fica em silêncio. Mas nós temos que lembrar o nosso coração e ter esperança. Lembra de onde Deus tirou. Lembra de quantas vezes você chorou, de quantos problemas você enfrentou, de quantas lutas, de quantas doenças, momentos tenebrosos. Mas o Senhor, Ele estava lá. Ele ficou quietinho um pouco. Mas aqui Jeremias nos incentiva a nós recordar o nosso coração e ter esperança. Deus, Ele não vai ficar a vida inteira para sempre calado, mas Ele está cuidando, mesmo quietinho, mesmo nós não, aparentemente, não ouvindo a voz dEle, aparentemente achando que Deus não está nem aí com a gente. Ele está. A palavra do Senhor diz que Ele segura na nossa mão e Ele diz que nós não devemos temer, que Ele está sempre junto, Ele nunca vai desamparar. Então o Senhor, Ele está sempre com a gente. Nós muitas vezes endurecemos o nosso coração para Deus, vamos deixando Ele de lado, deixamos de orar, de ler a palavra, deixamos de nos congregar na igreja com os irmãos, e assim parece que a vida vai ficando vazia. Mas Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias dele não têm fim, elas se renovam a cada manhã, e grande é a fidelidade de Deus. Então, levanta da cama, ora, já declara as misericórdias de Deus sobre a minha vida, se renovam todas as manhãs. Agradecer as misericórdias dele que não tem fim, e é por causa da misericórdia de Deus que nós não somos consumidos e mortos por causa dos nossos pecados, porque nós temos uma índole má dentro de nós. Mas a misericórdia de Deus, ela se faz nova todas as manhãs. E diz a palavra que a minha porção é o Senhor. Jeremias dizendo: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Essa é a nossa oração. É isso que nós temos que declarar para Deus: Senhor, Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, o Teu cálice transborda em mim. O Senhor é a fortaleza que eu preciso para vencer. O Senhor é aquele que vai adiante de mim e endireita os meus caminhos. Guia-me pelas veredas direitas por amor do Teu nome. Então são versículos, são palavras de Deus que nós temos que declarar, todos os dias, todos os dias. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele e para a alma que o busca. O Senhor é bom. A palavra dele nos diz que nós seremos satisfeitos da bondade do Senhor no santo templo dele. Qual é o templo do Senhor? Nós somos o templo do Senhor. Ele habita dentro de nós. Nós somos o altar onde o incenso é elevado ao Senhor. Então, bom é o Senhor para aqueles que se atêm a Ele, para aqueles que buscam o Senhor, para a alma que tem sede, que tem fome do Senhor. O Senhor é bom e Ele não vai desamparar, Ele não vai deixar perecer. A palavra diz que Ele não deixa apagar o pavio que fumega. Tem um versículo que fala sobre isso, eu não lembro qual que é, mas diz que Ele não deixa apagar o pavio que fumega. Você pode estar desanimado, você está com a tua fé em baixa, passando por tantas lutas. Hoje em dia tem muita tribulação nesse mundo, muitos ataques da mente, muitas coisas que eles falam que querem tirar de nós a verdade da palavra de Deus. Mas o Senhor, Ele está sempre ali. Ele, para aquele que busca, o Senhor está ali, esperando muitas vezes o nosso clamor, o nosso derramar diante dele. Talvez Ele esteja esperando um pouquinho mais de adoração, porque nós estamos corridos nesse mundo.
Aí quando já é noite, cansado, aí a gente lembra que não orou, aí vai lá, ajoelha um pouquinho, aí já está cansado, já com sono, a oração não flui. Não, vamos dar a primeira hora do nosso dia para o Senhor, 15 minutinhos, 5 minutinhos, dobrar o joelho e falar: Senhor, eis-me aqui na tua presença, contempla o meu coração, aviva, Senhor, se tem alguma coisa parada, conforme foi o versículo do começo, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. O Senhor, ele tem prazer em abençoar o filho, né? A palavra do Senhor diz que ele tem prazer em abençoar, e ele não tem prazer em trazer coisas ruins, se bem que muitas vezes ele permite, não porque ele quer, mas porque é necessário que alguma coisa aconteça para que nós possamos nos acordar, né? Nos voltar para o Senhor. Porque enquanto está tudo muito bem, muito bom, nós vamos levando, né? Vamos passando, vamos deixando Deus de lado. Mas quando aparecem as dificuldades, nós nos voltamos para Deus. E este é um tempo onde muito, muito, muito nós temos que nos voltar para o nosso Criador, o nosso Pai, buscando em adoração ao nome de Deus, ao nome do Senhor Jesus, ao Espírito Santo, a Trindade Santa de Deus, que hoje está sendo chacotada nos desfiles de carnaval. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, né? Como enredo de escolas de samba. Gente, as consequências disso vão vir e vai atingir a nós também. Porque, olha, vocês já não devem ter ouvido falar que os inocentes pagam pelos pecadores. Hoje é no dia da igreja, está lotada em oração a Deus, pedindo perdão pelo povo, pelos pecados da humanidade, pelos nossos pecados, cada um nos prostrar diante de Deus e reconhecer que nós não, a igreja do Senhor Jesus tem sido muito falha nesse tempo, porque ela tem sido contaminada pelas coisas do mundo. Eu compartilhei com a pastora Eliane ontem umas imagens que eu não assisto carnaval e nem fico televisão na minha casa. Mas nas mídias sociais elas aparecem no Facebook, aparecem no Instagram. Só que eu não curto as coisas dessa lei que vem, então tem pouco para mim. Mas ontem eu vi uma escola de samba desfilando e nos carros alegóricos estavam as imagens de Satanás. Tinha um vídeo que ele passava assim, a cabeça para lá e para cá, uma risada assim até aqui, debochando. Então eu brinquei 3 tipos de Satanás que eles fizeram e que estavam nos carros alegóricos. Então, este é o tempo onde Satanás está sendo exaltado na terra. Vocês podem observar. E o Senhor está sendo deschavelado, chacotado, mas o Senhor tem um remanescente da terra. O Senhor tem produzido, iniciado um avivamento lá nos Estados Unidos, que eu creio que todos já ouviram falar já faz dias, que o povo não para de adorar. Começou num culto de jovens numa faculdade, terminou o culto, alguns jovens ficaram adorando a Deus e o mover do Espírito Santo começou a descer e está até hoje. Não tem lugar dentro da igreja, o povo fica lá fora, tem pessoas de todos os lugares, estão chegando até do exterior. Então o Senhor tem um remanescente fiel, aqueles que vão receber, vão ser arrebatados pelo Senhor. E eu tenho certeza que o desejo do coração de Deus é que nós façamos parte desse remanescente que vai ser arrebatado muito em breve aqui na terra. Então que a nossa vida possa se voltar para o Senhor, esquecer um pouco das coisas dessa terra, porque daqui a gente não vai levar nada. O que nós vamos levar, o tesouro que Deus vai dar para nós no nosso interior, no nosso espírito. Porque a palavra do Senhor diz que, fala daquela parábola lá, aquela passagem do homem que só trabalhava e queria encher os celeiros dele,
você só pensava em chanceleiros, mas ele dizia que nós tínhamos que buscar os tesouros do céu, aquilo que a traça não corrói, que a ferrugem não corrói, né? Que a traça não come. Esse é o que nós devemos buscar. É essa intimidade com Deus, é esse cuidado que nós vamos receber do Senhor. É isso que Jeremias dizia, que ele tinha esperança, porque ele sabia que o povo sempre, desde sempre, o povo, ele tem tempos que não busca Deus, aí depois ele se arrepende, ele começa a buscar Deus. E Deus, ele é maravilhoso, ele é misericordioso. Esse Deus, ele é demais. Deve ter uma canção que diz, esse Deus é demais. E ele é realmente. Quanto mais nós nos colocamos na presença dele, nós vemos que é infinito esse Deus. As riquezas dele, da palavra dele, são infindáveis. Não tem? Por mais que a gente busque conhecer o Senhor, a gente não conhece ele. Eu acho que conhece Deus e você nunca conhece ele. Porque quanto mais você aprende, menos você sabe. Porque Deus, ele não tem fim. A graça dele é uma coisa que nós não entendemos. O amor que ele tem por nós, mesmo sendo pecadores, né? A ponto de ele mandar Jesus, o filho dele, para morrer por nós, para nos comprar de volta para ele. Essa comunhão que foi perdida quando houve o pecado do Adão. Mas o Senhor, ele ama e ele quer que a gente esteja com ele. Ele fez um céu maravilhoso para nós morar com ele, com mansões lindas lá. Foi o que Jesus disse, que ele foi preparar um lugar para nós. E ele vai voltar e nos buscar, né? Então, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aguardar honrando a Deus, obedecendo a palavra, se santificando para Ele, não se deixando contaminar com as coisas desse mundo. Nós temos que filtrar aquilo que nós vemos, né, que os nossos olhos veem, porque através do nosso olhar entram demônios em nós, né? Entra pelo canal da televisão, pelo celular, demônios de prostituição, demônios de imoralidade sexual. Dependendo do que você fica observando, os demônios vão entrando e vão fazendo estrago. E a santificação é isso, é deixar de seguir esse tipo de coisa que vem contaminar a tua alma, o teu espírito, os nossos ouvidos, filtrar aquilo que nós vamos ouvir, né? Se você está ouvindo coisas que não agradam a Deus e faz mal para você, pare de ouvir. Coloque uma música, um hino, coisas que agradam o coração de Deus, que limpam o ambiente da tua casa. Os louvores, eles fazem com que os espíritos malignos saiam de dentro de casa. Porque os espíritos malignos não ficam onde há louvor, porque o demônio não suporta o louvor. Porque ele era o líder do louvor no céu, Lúcifer, que hoje é Satanás. Por isso ele caiu. Ele era o querubim ungido de Deus, um dos maiorais do céu. É comparável assim, em autoridade quase como de Jesus. Só que subiu ao coração dele, teve a ambição de ser maior que Deus, e por isso ele caiu. Mas ele era o responsável pelos louvores lá. Então ele não suporta o louvor. Mas é uma forma do nosso espírito ser edificado com louvores. Então que haja isso na nossa casa, né? Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Então muitas vezes, né, a pessoa sozinha, ela sente muita solidão, mas o Senhor é aquele que supre todas as necessidades em glória por Cristo Jesus. Assim está escrito na palavra dele. Então, se você está sentindo falta de algo, se você está, às vezes, se abrasando, né? Quem é sozinho, passa por dificuldades sobre essa parte, né? Mas Deus, ele supre tudo. E é isso que nós temos que falar, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor supre todas as minhas necessidades em glória
Então apresenta para Deus a tua necessidade e Ele vai suprir, porque Deus ele tem prazer em abençoar. Dê a face ao que o fere. Muitas vezes a gente quer evitar as afrontas, mas é muito melhor você sofrer calado a afronta e apresentar para Deus a situação. Porque Deus diz que a vingança não é nossa, mas é dele. E a palavra também diz, em Jeremias, que Deus sonda corações e prova pensamentos para dar a cada um segundo as suas obras. Então o Senhor, Ele é o sol da nossa justiça. Não temos que revidar, não temos que ficar falando mal, liberar o perdão para a pessoa e deixar na mão do Senhor. É Ele que vai tomar as providências e o nosso coração vai ficar limpo, né? Então o Senhor não rejeita, porque ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão, segundo as grandezas das suas misericórdias. Então, muitas vezes é necessário, porque nós vimos aqui no domingo que o Senhor, Ele corrige aquele a quem Ele ama. E todo aquele que é recebido por filho, recebe as coisas do Senhor. Mas é um período de pouco de tempo, porque depois vem a alegria, né? Porque isso vai produzir um peso de glória em nós, né? E a palavra diz, porque Ele não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Então o Senhor, Ele não aflige nem entristece porque Ele quer fazer a pessoa sofrer. Não, tudo tem um propósito. Quando Deus se permite, é porque Ele tem um propósito. Então nós temos que pedir para o Senhor, não por quê? Não porque, Senhor, acontece isso comigo, porque o Senhor permitiu uma coisa. Não, a nossa pergunta para Deus é para o Senhor, para que aconteceu isso? Qual é a finalidade que o Senhor permitiu isso? Onde que eu estou errando para que eu possa me consertar com o Senhor? E olha, hoje eu estava escutando o pastor Lamartine Pozella falando sobre o carnaval, voltar nesse assunto. Que foram abertos aqui na nação brasileira portais. Portais são legalidades que o povo dá para Satanás agir. Então, esse tipo que está acontecendo. Gente, aconteceu um terremoto na Turquia esses dias, todo mundo deve ter ouvido. Morreu muitas pessoas ali, milhares. Até onde eu vi, 42 mil pessoas. E eu acho que ainda tem muito ainda enterrado naqueles escombros. Deu todo esse temporal no litoral de São Paulo. Morreram, que eu sei, eu vi 36 pessoas. Quantas pessoas perderam tudo que tinha? E o povo, tantas desgraças no mundo inteiro, e o povo no Brasil, com todas as desgraças que tem pulando o carnaval, edificando Satanás, não buscando Deus, muito ao contrário, zombando das coisas sagradas de Deus. A conta vai vir e vai vir grande para nós. Logo depois do carnaval, vão começar a acontecer as coisas mais ainda. Gente, o povo de Deus é tempo de buscar Deus. É tempo de se converter dos maus caminhos. É tempo de se arrepender. É tempo de pôr a cara no pó, pedir misericórdia, procurar se santificar. A palavra diz, e eu sempre falo, que sem santificação, Deus diz, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Se nós quisermos que o Senhor faça maravilhas no meio de nós temos que nos santificar. Porque domingo foi o sexto, foi falado aqui, aquela passagem que Deus falou para Josué, avisar o povo deles, eles iam atravessar o Jordão para entrar na terra prometida. E Deus falou para Josué, diga ao povo que se santifique, porque amanhã fará maravilhas o Senhor no meio de vós. E lá, naqueles dias, estava cheia do rio Jordão. Então, quando ele está cheio, na época de cheia, ele se esparrama muito nos lugares. Ele não é um rio que é muito grande.
Mas ele se esparrama. E ali o povo se santificou. Inclusive não era nem para o homem ser achegado à mulher naqueles dias, ficar tranquilo. E quando chegou a hora lá, o Senhor abriu o Jordão e eles passaram no pé enxuto. Fizeram ali, levantaram um altar ao Senhor no meio do rio, né? E ali o Senhor foi glorificado, né? Mas por quê? Porque eles obedeceram a Deus. Se nós quisermos maravilhas de Deus, se nós quisermos a abundância que Deus tem para nós, que Jesus veio para nos dar uma vida abundante de tudo, nós precisamos nos santificar. Porque essa é um atributo de Deus, a santidade de Deus. Sede santos, ele diz, porque eu sou santo. Então nós não podemos também nos achegar diante de Deus de qualquer maneira. Não, nós temos que pedir perdão, né? Nos limpar dos nossos pecados. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Nós não temos como dizer que nós não sabemos disso, porque o sangue de Jesus foi derramado para isso, para salvar o pecador, né? Nos lavar, nos limpar. E assim nós vamos indo, né? Para que nós possamos usufruir das coisas, né? E o Senhor possa nos alinhar com Ele a cada dia, né? Aí ele diz aqui o versículo 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Olhar para dentro de nós, ver como tem sido o nosso caminhar aqui, como tem sido em nossa casa, quem são casados, como tem sido o relacionamento entre os casais, entre o relacionamento de pais e filhos, entre filhos e pais, né? Por isso que Deus diz, esquadrinhar os nossos caminhos, ver como tem sido o nosso caminhar ali, né? E voltar para o Senhor. A palavra de Deus, ela nos ensina o caminho que nós devemos seguir. Porque o Salmo 119 diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Então, se nós temos que conhecer a palavra para poder andar nos veredas direitos do Senhor. E a Bíblia diz que nós temos que caminhar por essas veredas direitas por amor do seu nome. Como pode nós estarmos falando do Senhor, dizer que somos filhos, que somos cristãos e viver em desconformidade com aquilo que o Pai ensina? Nós trouxemos da nossa infância aquilo que os nossos pais terrenos nos ensinaram. E por isso nós estamos aqui hoje. Mas a graça de Deus que tem sobre cada pessoa, que faz com que cada um busque o Senhor, essa graça nos alcançou e nos trouxe para o reino da luz do Filho dele. Essa graça que nos torna filho de Deus por adoção, né? Por causa de Jesus, quando aceitamos Jesus, né? Declaramos que Ele é o Senhor e Salvador, nós passamos a ser filhos de Deus por adoção, com direito a todas as heranças que Jesus tem. Então isso são coisas que na nossa mente humana a gente às vezes não consegue entender. Mas Deus tem uma vida abundante para a gente. E nós estamos aqui de passagem. Não sabemos quanto tempo vamos ficar. Mas o nosso alvo é o céu. Porque não há nada comparado, diz a Bíblia, com a glória que em nós há de ser revelado. Tudo que nós vivemos aqui, não há nada que possa ser comparado com a glória que nós vamos viver com o Senhor, né? Glória a Deus. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Assim Jeremias está falando, que nós temos que levantar o nosso coração e as nossas mãos para Deus, que Ele está nos céus, e dizer: realmente nós pecamos, realmente nós somos rebeldes, realmente a gente não fez aquilo que o Senhor queria que fizesse. E louvado seja o Senhor, que como filho pródigo andou por todos os lugares, gastando a herança do Pai
tinha dado. Mas ele reconheceu que errou e voltou para casa, e o pai estava lá esperando, sempre olhando se no portão ele estava vindo, até o dia que ele viu o filho chegando. E ali a palavra diz que o pai correu e fez, mandou matar lá o bezerro, fazer o churrasco, a festa, botou as melhores roupas, o anel no dedo, sandália nos pés. E é isso que o Senhor quer fazer de nós, né? Então, se nós somos filhos tão pródigos, espirituais, longe do Senhor, vivendo uma vida errante, em desacordo com a palavra de Deus, o Senhor está esperando que a gente volte para Ele, reconhecendo que pecamos contra Ele. E o Senhor está pronto para abençoar, para restaurar, para avivar a fé, né? A nossa vida ela é feita de altos e baixos, porque é natural. Mas em todos os momentos, se nós ser fiel com Deus, Ele é fiel com a gente, Ele te ajuda. E a palavra de Deus diz que mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel. E é isso que nos dá esperança no nosso coração. Lembrar de quantas vezes Ele já nos acudiu, quantas vezes a gente botou a boca no pó, desesperado, achando que a vida não tinha sentido. Eu falo isso porque eu vivi isso, né? Eu achava que estava tudo perdido, que não tinha luz. Quando eu me converti, eu queria morrer, eu queria me matar. Mas o Senhor tinha um plano, como Ele tinha para mim e para cada um de vocês, para cada um de nós, para cada um da humanidade, porque Ele criou como um propósito. Aí vem o Espírito nasce na criança, e na hora do nascimento o inimigo cega. E daí a gente vai vivendo nesse mundo longe do plano original de Deus para nós. Mas Ele está sempre nos alertando, né? E aqui nós estamos nessa tarde para ouvir aquilo que vem do céu, aquilo que Deus tem para cada um de nós. E o que Ele tem para cada um de nós hoje, né? João Batista, ele era esse o que ele pregava para aquele povo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O Messias já existia, Jesus já tinha nascido. E João Batista pregava para o povo, batizava o batismo do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E ali logo Jesus também foi batizado, foi para o deserto, começou o ministério dele, ficou ali 3 anos e meio, foi morto, mas continua o ministério de Jesus através dos discípulos, dos apóstolos, de todas as pessoas que foram ouvindo a palavra e passando de um para outro, até que chegou em nós. E assim, agora é o tempo que a gente diz de novo: arrependei-vos, porque Jesus está às portas. O arrebatamento está para acontecer a qualquer momento. E nós temos que nos arrepender dos nossos caminhos, né? Porque hoje em dia ninguém fica mais inocente, com tanta mídia, né? Com tanta coisa, rádio, televisão, internet, palavra ministrada aqui, panfletos, frases, hinos, todos que falam da palavra. E hoje há uma só voz: os pastores, aqueles que estão em eminência, aqueles que estão levando a palavra, é essa: o arrebatamento está às portas. Estão acontecendo as coisas muito rápido. Depois da pandemia, nós podemos observar como as coisas estão acontecendo rápido, né? Tanta coisa acontecendo no mundo rápido. Guerra, terremotos, fome, pestes, né? Tudo que está no Apocalipse está acontecendo. E Jesus está às portas. Deus tem usado crianças, dado visões, usado pessoas adultas, jovens, falando, mostrando que Jesus está às portas, já está de pé, esperando. Aqui Deus deu uma visão para a pastora numa terça-feira de manhã, que Jesus já está de pé, aguardando a ordem de Deus. Então nós estamos a um passo do arrebatamento. Nós temos que nos converter dos nossos maus caminhos, orar para que a misericórdia de Deus alcance pelo menos os inocentes, aqueles que não estão lá na primeira imagem de Deus.
né? Naqueles que não estão lá zombando de Deus. E que a nossa oração seja essa: Senhor, tenha misericórdia da nossa família, dos nossos familiares, da nossa parentela. Onde houver laço de sangue nosso, Senhor, alcança. Perdoa-nos, Pai. Somos pecadores, somos falhos. E é assim que vai acontecer. Então, vamos trazer à memória aquilo que pode dar esperança, né? Mesmo no meio dos vales, das tribulações, o Senhor nos ajuda, Ele nunca nos abandona. Ele segura na nossa mão e Ele diz: não temas, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a da minha justiça. É Ele que renova a nossa fé, é Ele que move as montanhas, é Ele que faz muito mais, infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos, né, que nós queremos, que nós pensamos em pedir ao Senhor, porque Ele é benigno, Ele é bondoso, Ele é longânimo, Ele tem paciência. Só que tem uma hora que Ele se ira, e aqui Jeremias estava vivendo esse tempo da ira de Deus, do furor de Deus, e ali ele dizia que parecia que tinha pedrinha nos dentes dele, também nesse mesmo texto. E a gente que já entrou areia na boca já sabe como é ruim as pedrinhas de areia, né? Na boca da gente, entre os dentes, né? Mas Deus, ele é aquele que faz mal a todas as coisas. Vamos nos colocar de pé.